Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o nosso assunto é aquele assunto que mexe com a nossa mente, com o nosso coração, que nos conduz à doce presença de Deus. Eu creio que hoje é resposta para muitos que gostam de ter aquela conversa sincera com Deus, quando fecha a porta do seu quarto, ou quando dobra o seu joelho, ou quando levanta as mãos, ou quando fala, abre o coração dizendo: Senhor, acabou as minhas forças, eu não sei o que fazer nessa situação, como agir agora nessa situação. Pois bem, Deus tem resposta para você. Queridos, sempre que você busca lá no Velho Testamento, você vai achar sempre alguém buscando no sacerdote, trazendo a sua oferta diante do nosso Deus, uma resposta, uma solução para um erro, para um pecado. E o sacerdote ia interceder por aquela pessoa. E naquele momento ela era coberta, apenas coberta, por aquela situação que cometeu aquele erro. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente pode dizer claramente, sem problema nenhum, sabendo que a Escritura nos dá essa segurança, essa base. Eu e você, qualquer um dos meus amigos aí, essas pessoas que estão nos seguindo, você compartilhando, as que estão lá no YouTube, porque sempre que eu faço aqui eu levo lá. E lá também tem pessoas que sempre buscam ouvir, aprender e com certeza colocar em prática algo que ainda não tinha acontecido porque lhe faltava entendimento. Mas a verdade, eu quero dizer que hoje o nosso tema está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, a base para tudo aquilo que eu vou falar, que eu meditei, coloquei isso no meu coração. Eu falei: olha, Senhor, quantos têm convicção que a gente tem livre acesso? Então eu quero declarar a você hoje: você tem livre acesso. Se algo está te acusando, algo está tirando você aí, sabe? Tirando, melhor dizendo, até a sua paz. Hoje você está irritado, calma, fica tranquilo. Deus é a solução. Você está hoje naquela situação tipo assim: não quero ver ninguém. Então veja o Espírito Santo, deixa Ele sabe, te ver, te olhar, te amparar. Porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Por que a Bíblia traz essa palavra, orai sem cessar? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. E eu comecei dizendo que hoje eu quero falar que nós temos livre acesso. Senão, a gente não era para orar sem cessar. Não era para estar conversando com Deus a todo momento, em qualquer lugar. Não, olha, para conversar comigo tem que ser dia tal, mês tal, hora tal. Não, orai sem cessar. Então Jesus, quem? Jesus te dá, me dá, nos dá entrada, querido, direta ao Pai, ao nosso Pai. E quando você consegue entender isso, você sabe que a todo momento que você ligar teu pensamento no trono da graça, a resposta é imediata. Não é aquela resposta que você possa achar ou está demorando. Não, Deus sabe o momento e a hora que você vai entender a escolha dele. Porque eu faço as minhas orações, as minhas conversas sinceras com Deus. E muitas delas ainda, gente, acredite, ainda não aconteceu. Mas eu sempre estou falando com Deus, ligando meu pensamento. Quando eu saio caminhando, eu e a bispa, que nós tiramos a semana toda, estamos cuidando do templo, do Espírito Santo, eu converso com Deus. Eu olho uma coisa, vejo uma situação e coloco isso diante de Deus. Nossa, Senhor Jesus, isso, aquilo. E a minha conversa, orar sem cessar. Mas tem alguns, parece que tem que ter um certo ritual. Parece que tem que ter um certo preparo. Parece que tem que ter alguma coisa, com um copo com água. Para gente, orai sem cessar. Temos livre acesso. Você imagina o Espírito Santo pondo no meu coração, na minha mente, para te dizer: qual é a tua petição? Pense bem, qual é a tua petição?
E você vai colocar isso diante de Deus. Agora, a resposta que vem de Deus está acima do teu pensamento, daquilo que você acha que é o melhor. Deus, de fato, sabe o que é melhor para mim, para você, neste dia que nós estamos vivendo. Agora, você tem que entender que na palavra de Deus, a palavra de Deus, tudo é cristocêntrico. Tudo que você busca de Deus na palavra, você vai ter a resposta para qualquer indagação, qualquer problema. Você imagina, gente, que a Bíblia traz solução para qualquer tipo de doença. A Bíblia traz. Mas a Bíblia traz isso para mim e para você, e ela coloca certas condições que muitos não querem abraçar. E tem muita gente que não busca a sua verdadeira libertação, porque sabe que tem que abrir mão de algo que ela está sustentando, de algo que ela está investindo. Por isso que eu falo, quando você começa a conversar, orar é sem cessar. Quando você começa a conversar com Deus, Deus vai te iluminando, vai trazendo para você aquilo que talvez até o dia de hoje você não teve compreensão. Então tudo é cristocêntrico. Jesus, quem? Jesus é o meu, o seu, o nosso sumo sacerdote. Eu vou a Ele, eu apresento cada um de vocês a Ele. Eu digo algumas coisas que talvez em cima daquilo que eu falo, Deus vai trabalhar muito melhor. Deus vai trazer a verdadeira libertação, a verdadeira salvação, a verdadeira cura. Um homem ou uma mulher curado, na alma e no espírito, o seu corpo não adoece. Mas muitas consequências de doenças, e muitas delas gravíssimas, é porque essa pessoa sempre teve uma vida em desobediência, não obedecendo o que a Escritura diz. Mas quando você consegue entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e você pode ir a Ele, como está em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, está dizendo o seguinte: você pode chegar a Ele, mas chega a Ele com confiança ao trono da graça. Então lá vai dizer isso: chegamos com confiança ao trono da graça. E Deus está dizendo isso para mim e para você hoje. Olha, pode se chegar, pode vir. Qual é a sua petição? O que você tem a me dizer? Eu tenho a solução para isso. Deus é claro em relação àqueles que vão povoar o céu. Queridos, a Bíblia traz tanta coisa para nós a respeito do alimento, da veste, sabe? Tudo que você imaginar que nós precisamos, porque nós estamos aqui. João 17, Jesus faz a oração, ele diz, ele está voltando para o Pai. Eles estão ficando no mundo. E ele pede, Deus Pai, ali orando, sabe, que nos proteja de todo esse mal, de tudo essa... Porque, gente, tudo que acontece nesse mundo tenebroso, a consequência é por causa do erro e do pecado. Tudo que você buscar de entendimento na Bíblia, muitas coisas, porque o homem busca ser sempre maior que o outro, busca sempre ter mais poder que o outro, ou tirar a vida do outro, arruinando, sabe, o seu próximo. Por quê? Infelizmente, porque não segue a orientação da Bíblia e não obedece a palavra. E a escolha para mim e para você é sempre, você hoje pode escolher o bem e o mal. Mas se você comer desse fruto, olha o diabo para Eva lá em Gênesis, mas se você comer desse fruto, olha a conversa, gente. Você comer desse fruto aí, do bem e do mal da árvore, né? Que a gente entende que a árvore trazia conhecimento. E esse fruto daria a ela, segundo ele, o que Deus tem, sempre há de ter, conhecimento do bem e do mal. A palavrinha foi simples: você será como Deus. E aquilo, quando ela olha, já olha diferente. Ela já olha com o sentimento do desejo de pegar e se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus foi claro, busca o texto. Não era nem para tocar, quanto mais para comer. Então, por causa dessas desobediências, muitas coisas estão acontecendo na vida de muitas pessoas, porque não recorre à Escritura. E a Escritura vai te caminhar justamente ao trono da graça. Nós temos esse livre acesso. A cortina que uma vez foi rasgada na cruz, como está lá em Mateus capítulo 27, verso 51, mas quebrou todas as barreiras, porque o véu foi rasgado do alto a baixo.
E para rasgar aquela cortina, se você buscar o histórico, não era tão simples assim não. Tinha que ter uma força e não era qualquer força. Você tinha que pegar aí uns bois, uns animais, que tem muito mais força que um ser humano. Mas para dizer, para dizer, e tá claro, que não tem mãos, não tem nada da terra, o próprio Deus rasgou o véu lá no templo, do alto a baixo, e abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. Nós temos acesso livre a um Deus de misericórdia e de amor. E aquele que clama o nome de Jesus Cristo, aquele que tem realmente no seu coração verdadeiro arrependimento, ele há de salvar, de curar, de libertar. Então essa cortina da separação, ela foi rasgada na cruz. Nós não temos nenhuma barreira. E como é que eu vou ter esse acesso? Quando você mergulhar na palavra lá em Efésios 2, verso 18, você vai ver que o acesso agora é pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu sempre vou dizer, quem tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito aí vai se manifestar. Mas quem não tem, obras da carne. E por que obra da carne? Porque a pessoa está vivendo na terra uma vida de desobediência em relação à Escritura, à palavra de Deus. Não obedece, não segue os princípios da palavra de Deus. Você então agora, com esse acesso ao Espírito Santo, esse acesso através do Espírito Santo, melhor dizendo, você pode declarar, como está lá em Romanos 8,15, aleluia, Abba Pai. Querido, pense agora comigo, por favor. Isso é graça, meus queridos, isso é graça, não mérito, entendeu? Você pode deixar um amém aí, você pode deixar um glória a Deus, você pode compartilhar com aquela pessoa que estava dizendo, ou que você tem algum entendimento, alguém que está numa situação dizendo, meu Deus, para mim chega, acabou. Para alguém que falou, ou você está sabendo, para quem na igreja, e não tem motivo, está aí o motivo. Chegue diante de um Deus de amor. Chegue com total confiança ao trono da graça. E Deus vai fazer toda a mudança. Repito, orai sem cessar. Orai sem cessar, querido. Não é repetição vã. Não é uma repetição vã, não. Sabe? Não é um decoreba aí, não. Orai sem cessar é justamente para quem tem entendimento de uma comunhão com Deus tão maravilhoso, sabe? Dessa comunhão constante com Jesus. E esse exemplo, onde está? Lá em Marcos 1,35. Marcos 1,35 vai declarar que a minha oração neste dia é a sua. Orai sem cessar. Temos livre acesso, glória a Deus. Fala de alguém que tem plena comunhão, gente. Você imagina, não está no meu script, mas vem na minha memória, não tem jeito. Esses dias, abre aspas, eu falei com a Bissa, hoje é 5 minutos. Ela, duvido que você vai falar 5 minutos. E ela tá aí, ó. Rapaz, quando eu fui ver, eu falei para ela, dos 5, foi quase 15 minutos. Mas por quê? Porque Deus é que coloca isso no nosso coração. Deus que vai, sabe, trazer toda a inspiração do céu, para trazer a resposta de Deus para quem neste dia estava dizendo, não quer nem viver, está repreendido. Em nome de Jesus, todo espírito de suicídio. Em nome de Jesus. E eu creio nesse nome, porque esse nome tem poder. Tem poder. E a minha oração é que Deus reverta todo o mal. Quebre as correntes. Arranque você deste cativeiro. Para que você dê o testemunho glorificando a Deus. Deus forte como Jeová. Não, eu conheço outro não, querida. Ele é soberano, ele é tremendo. Então não é uma repetição vã. Orai sem cessar é para aqueles que realmente têm comunhão constante com Jesus. E essa constância, ela é tudo, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 ao 18. Traz aí algo profundo, que eu sempre estou falando, traz ao meu coração, ao seu coração nesse dia, gratidão. Seja grato a Deus pelo ar que você respira. Seja grato a Deus porque seus olhos se abriu. Seja grato a Deus porque vocês têm aí os ouvidos, está me ouvindo. Seja grato a Deus que talvez você nesse momento está tendo alguém do seu lado, usando as suas mãos, que não vem na minha memória agora, está falando com você. Se não fala memória, acho que é em Libras, se não for alguém me corrija por favor, mas
Alguém que Deus preparou para você poder entender, ouvir a voz de Deus. E o que eu quero dizer para você, saiba de uma coisa, por mais que eu ore, por mais que eu fale, o meu melhor amigo quer ser o seu também melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Ele intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Ele pega algo, ele pega suas lágrimas, ele pega sua tristeza, sua angústia, essa conversa que você está tendo tão sincera com Deus, ele chega ao trono da graça. E, meu Jesus, eu já vejo tudo. Os anjos do Senhor traz a solução melhor do que você imagina. Romanos 8:26 declara isso. E quando você vai no Salmo 91, há uma oração, uma frase que diz: e aos teus anjos dará ordem ao teu, ao meu, ao nosso respeito. Há anjos de Deus neste dia, atuando, trabalhando, protegendo, livrando, concedendo a você bênção do trono da graça de Deus. Em nome de Jesus, eu creio, eu sei que esta palavra é justamente para aqueles que estavam neste dia abrindo mão de tudo. E Deus está dizendo: não faça isso, porque eu ainda não completei o que eu tenho que completar na sua vida, na sua história, na sua família. E como a Bíblia diz, será salvo tu e a tua casa. Fecho dizendo, para a glória de Deus. Queridos, ore ao nosso Deus ao acordar. Seja grato. O Salmo 5:3 diz isso. Ore ao Senhor quando você abrir os seus olhos, quando você voltar a ter toda uma atividade olhando, se levantando, enfim, em nome de Jesus, durante os dias, tenha pausas, mas, sabe, frequente, mesmo que seja curto, mas tenha pausas de você tirar este dia conversando com Deus, falando com Deus, como é registrado, por exemplo, lá no Salmo 55, verso 17. Eu estou citando porque vai ficar gravado. Você tem como ir, voltar, pegar qual foi o Salmo? Salmo 55, 17. E de noite que você venha trazer diante de Deus a sua sincera confissão. Mas confesse, mas conte tudo para quem? Para quem pode resolver. Para quem pode te perdoar. Ele pode perdoar. Foi o que Jesus um dia fez, deixou registrado para alguém que resolveu. Ainda bem que ele tinha aqueles 4 amigos, gente. 4 amigos que aquele paralítico tinha, Deus de Israel. Mande para nós aqui na Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná, esses 4 amigos que vai trazer diante de Deus pessoas para ser liberta, e não ser só liberta, curada e ter os seus pecados perdoados. E Jesus declara, para que vocês saibam que o Filho do Homem, olha bem, tem o poder, né, de perdoar os pecados, de curar. Ele declara o perdão dos pecados daquele paralítico e ainda manda ele caminhar, andar. Deus está fazendo isso hoje. E há de fazer na vida de muitos. E acima de tudo, ore ao acordar. Durante os dias, né, seus dias, ou como hoje, como hoje nós estamos discutindo, falando e aprendendo da melhor forma possível, segundo a palavra de Deus, tenha pausas curtas para conversar com esse Deus. Chegando à noite, assim Deus nos permitindo, confesse diante de um Deus que pode perdoar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas tenha sempre essa palavrinha aqui. A obediência. O quê? A obediência. É o que falta para muitos de nós. E é onde eu quero chegar. A obediência, ela é uma chave tão poderosa que ela abre os céus. Ela traz sobre sua vida, minha vida, nossa vida, a solução em qualquer área que você possa imaginar. Meu amigo empresário, a obediência é uma chave poderosa. Meus nobres amigos, atalaias, pregadores, como eu, queridos enviados da parte de Deus, a obediência abre o céu. Eu deixo para vocês meditarem, Salmo 66, verso 18. Se agarre nesse Salmo 66, 18, porque a obediência hoje, a cada um de vocês que vão ver, que vão escutar agora, à tarde, de noite, até durante a semana, a resposta de Deus é essa.
A obediência abre o céu. Nós temos livre acesso a um Deus Todo-Poderoso. Como Jesus declara que Ele é a porta, em João 10, 9. Faça em nome de Jesus hoje, tá? Esse seu lema hoje, seu lema vai ser 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ore dirigindo, trabalhando, ministrando, em o nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, é a minha oração. Que o Senhor possa trazer sobre o seu lar aquilo que tanto você está pedindo e clamando: salvação, cura, mudança de atitude, de caráter. Que o Senhor venha salvar os teus filhos, a tua parentela, em nome de Jesus, os nossos vizinhos, à frente, à retaguarda, à esquerda, à direita, e continue também colocando a minha vida e a vida da bispa diante desse Deus maravilhoso, para que Ele venha nos usar com a autoridade do céu, para que Deus nos conceda todos os recursos necessários para cumprir essa missão aqui na Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. A verdadeira caminhada com Deus é aquela que você caminha em obediência na palavra de Deus. Então, repito para você, oh glória a Deus, temos livre acesso, orai sem cessar. Tenha um bom dia. Se Deus é por nós, e aí, bispa? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Glória a Deus. Shalom.